sobre isso. Muitas vezes a gente quer um ano novo, mas nós não estamos muitas vezes dispostos a sermos novos em desafios novos que vêm sobre nós. E que esse ano seja como o ano de Marcos que você está vendo aí, ano da consolidação, ano de novos territórios, de novos cenários, de novas histórias para a tua vida dentro dessa casa. Amém? Toda entrada de ano, a gente sempre tem que tomar cuidado com aquilo que vem para tentar roubar nossa colheita. Colheita daquilo que nós, no Senhor, juntamos, contabilizamos espiritualmente falando o ano inteiro. E nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, as nossas atitudes, com as nossas condições que vai habilitar ou anular o roubo do diabo. E dentro disso nós vamos falar sobre uma condição que você precisa ter na sua vida. E que condição é essa? Você aprender a ser próspero. Não é, quando eu falo prosperidade, não estou falando no dinheiro. Prosperidade que eu estou falando no sentimento, nos teus resultados pessoais, enfim, em todas as áreas da sua vida. E a questão financeira, ela é consequência daquilo que nós construímos de forma certa. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, como você deve e como é ser próspero na adversidade. E nós temos um caso muito bonito na Bíblia. Eu amo muito a história desse personagem. Na realidade é uma mulher que está baseada no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 8 a 19. Se puder, abra sua Bíblia. Ruth, capítulo 2, versículo 8 a 19. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces? E fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que lhe apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra que vinha apanhado, também lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Até aí. Até o versículo 19. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste?
Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é quem? Boaz. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Pai, que essa noite o Senhor venha nos ensinar aquilo que o teu Espírito tem para cada um de nós. Usa a minha vida, fala conosco, e assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então nós vemos aqui um cenário de uma história de uma mulher por nome de Ruth, que aconteceu assim por cima a história dela. Ela era moabita. Havia uma família de Israel que foi visitar as suas terras, e essa família conheceu Ruth, um dos rapazes. Conheceu, casou-se com ela. O outro irmão, o cunhado, casou com a outra mulher. E estava lá o pai, a mãe e os 2 filhos, que constituíram família naquela terra de Moabe, nas regiões de Moabe. E a história fala que veio uma situação, o pai morre, e os 2 filhos morrem. A sogra vira para Ruth e a outra e diz assim: olha, volta para a terra nós vamos voltar para a terra dos nossos pais, porque aqui Deus parece que está pesando a mão sobre nós. E aí diz na história que foi aquela coisa de sai, vai, não vai, vem, não vem, vou, não vou, não sei o quê. Por fim, a concunhada ou a cunhada, enfim, a mulher que havia casado com a irmã do seu marido, por nome de Ruth, volta para a sua terra, para os seus parentes, e Ruth volta com a sua sogra para as terras do povo judeu. E essa volta dizendo: olha, eu preciso voltar porque o meu marido morreu e meus 2 filhos, e eu sou velha, não posso dar mais filhos. Então vou voltar para a terra dos meus antepassados, porque eu soube que lá Deus novamente visitou o seu povo com pão. Então eu entendo que esse momento era o momento que ela estava vivendo um momento de várias situações de necessidade. Ela volta, e aí vem essa história, que parece agora Ruth, porque todo judeu, quando ele volta para a sua terra, ele volta para a região onde a sua família tem origem, dentro de Israel. Então ela vai habitar na região onde os seus parentes têm posses, para ela ser o quê? Amparada, porque há uma lei em Israel, que uma viúva deve ser amparada pelo parente mais próximo. E ela estava lá, e Ruth junto com ela, e Ruth fez uma aliança de palavra com ela. Qual foi a aliança? Aonde tu fores, eu irei. Aonde você deitar, eu vou deitar. O que você comer, eu vou comer. Eu não vou te deixar. E ali ela liga na vida dela uma sentença de uma grande bênção sobre ela. Uma virada de cenários, uma troca de situações, que por causa de uma aliança, Deus muda a história. E para quem não sabe, dela de Ruth, a sua linhagem nasce o Messias chamado Jesus Cristo. Há algo tão poderoso dentro da aliança. Eu não sei como as pessoas elas têm uma facilidade de quebrar alianças. Há uma coisa, porque é aquele tal negócio, se nós realmente amamos a Deus profundamente, os princípios de Deus estarão dentro de nós, e nós não quebraremos as nossas alianças. Nós não quebraremos, nós vamos até as últimas consequências, porque nós sabemos que há uma recompensa na fidelidade e na aliança. E a história fala que ela assim chega com a sua sogra, e lá está um dos homens mais ricos da sua família, ou possivelmente o mais rico, Boaz. E observou a história, o testemunho de Ruth foi poderoso e determinante. E aí você viu o desfecho da história do capítulo 2, aonde ela chega e fala assim: eu não sou ainda tua serva, mas o Senhor está me favorecendo. E ele responde: olha, pelo teu testemunho,
pelo teu posicionamento, eu soube o que você fez, e por causa disso, você vai colher no meu melhor. Você vai receber aquilo que é o meu melhor. Você vai sentar na minha mesa e vai molhar o bocado do seu pão dentro do meu prato. Ele estava dando a Ruth o direito de se tornar a sua esposa e ser muito honrada na terra que ela estava habitando. E hoje nós vamos falar sobre isso. Aprender na adversidade, enxergarmos um caminho de prosperidade. No meio da adversidade, enxergarmos aquilo que Deus escolheu para nós desse ano profético de Marcos. E nós vemos aqui 3 condições que Ruth inviabilizou. Primeiro nós vamos falar, então, 3 condições aonde ela inviabiliza, onde ela fechou, de certa maneira ou temporariamente, os seus caminhos. Diz que 3 condições, né? Ela tinha, vou dizer assim, vou mudar aqui um pouquinho por uma direção de Deus. Ruth tinha 3 condições que inviabilizava a sua prosperidade. Ruth tinha 3 marcas que não dava ela direito algum de ser e ter o que ela teve e recebeu. E foi. Qual é então a primeira negativa de Ruth? Ela era estrangeira. O estrangeiro em Israel não tinha direito. Ele estava, um estrangeiro em terras de Israel, anulava completamente os seus direitos, e assim como um israelita fora da sua nação. Lá em Deuteronômio diz assim, olha o que pesava sobre a linhagem. O que é a linhagem? O povo de Ruth. Deuteronômio capítulo 23, versículo de número 3 diz assim, nenhum amonita ou moabita na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração, entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Esses amonitas e moabitas foram aquele povo que quando Israel sai do Egito, em direção à terra que manava leite e mel de Canaã, eles falaram, nós não vamos deixar vocês passar pelos nossos caminhos aqui. Nós não vamos deixar vocês estarem no nosso meio. Você que vocês quiserem que dê a volta por fora, sofram mais. E aí Deus falou assim, por causa desse povo, por causa dessa atitude, eles não terão memorial. E aí Deus fala lá, em Deuteronômio, o livro das leis, dizendo, esse povo não entrará na Assembleia de Deus. Então ela era estrangeira com essa negativa complicada. Porque ela era uma moabita e Deus havia dito que o seu povo não teria herança. A segunda negativa de Ruth era o estado civil dela, que marginalizava as oportunidades. Então qual era a aliança de Ruth? Nenhuma, porque ela era viúva. E além de ser viúva, ela era o quê? Moabita. Olha o que diz lá. Então uma mulher viúva, ela não tem aliança. Primeiro, não tinha herança, porque ela não gerou filhos. A segunda, o seu estado civil era viúva e as oportunidades seriam completamente marginalizadas. E aí nós vemos em Levíticos capítulo 21, versículo 14, fala assim, a viúva ou a repudiada, ou a desonrada, ou prostituta, estas não tomarás, mas virgens do seu povo tomará por mulher. Então, havia uma lei que Boaz não poderia tomá-la por esposa. Você acabou de ver aqui. A viúva, a repudiada, a desonrada, a prostituta, não tomarás, mas sim virgem do seu povo, da sua linhagem, não de fora. Não tomará por mulher. Aí no versículo 3, agora em Jó capítulo 23, versículo 24, versículo 3, fala assim, leva do órfão um jumento, da viúva toma-lhe o boi.
Então você observa que a segunda maior negativa de Ruth era uma das piores, que ela não teria direito por ser viúva estrangeira. E a terceira negativa qual era? Crise e fome, que inviabilizaram o seu progresso. O que é isso? Essa atitude, primeiro, de estrangeirice. O que é então a estrangeirice, o estado civil e a crise e fome? Deixa eu explicar o terceiro ponto para nós fazer o fecho desse texto. O que é a crise e fome? É a ausência de um planejamento. É a ausência de prioridades na sua vida. No capítulo 1 de Ruth, versículo 1, diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. É desse texto, esse homem com esses 2 filhos, era exatamente um deles, o marido de Ruth, que a deixou viúva. Agora, a história fala que no capítulo 1 de Ruth, diz o quê? Que eles estavam passando por um julgamento, que Deus estava julgando o povo na terra, e houve fome na terra. Então eles estavam em Israel, Deus estava tratando o povo, e esse tratamento era a fome. Se existia fome na terra, porque a terra não estava produzindo. Porque a principal fonte de renda do povo judeu era a agricultura e os gados, os animais. Então a terra tinha que estar fértil para ter grama, para ter mato, para produzir leite, para produzir o que fosse necessário. Então Deus vai lá e fecha o céu, porque Deus estava julgando a terra. E por causa disso, esse homem, ele vai e não aguarda o processo de Deus, e sai com a sua mulher e seus 2 filhos e vai habitar em Moabe. Pior ainda, numa terra que Deus já tinha uma palavra: com esse povo não se ajunte. Foram para lá e morre ele e os 2 filhos. Então, olha só, as 3 negativas que impediam de Ruth ser uma mulher abençoada. Recapitulando, ela tinha os seus direitos anulados, porque ela era estrangeira. Em segundo, o seu estado civil era viúva e moabita, e isso marginalizava as suas oportunidades. Em terceiro, ela veio de uma terra que estava com crise e fome. Então, se ela chegasse em Israel, na condição que muitos chegaram lá, ela não ia receber pão, nenhum tipo de alimento. Por quê? Porque na cabeça dos judeus, a fome é sinal de juízo de Deus sobre a terra. Porque era uma maneira de Deus punir o povo se quebrantar e voltar para a presença de Deus. Aí eu falo para você, como que essa mulher, ela supera tudo isso? Pela aliança que ela fez com a sua sogra. Da hora que ela falou assim: o teu Deus é o meu Deus, ela quebrou a maldição ali. E aí, em segundo ela fala: aonde tu fores, eu irei. O que você se alimentar, eu me alimentarei. Aonde você dormir, eu dormirei junto. Eu não vou te abandonar. Ali ela ligou no mundo espiritual. Algo muito sério, que mudou completamente a sua história. E hoje você vai aprender a entender o que Ruth foi levada por Deus a fazer. E nesse momento, ela mudou a sua história. E eu quero te ensinar hoje como você, em alguns pontos, pode superar as adversidades da sua vida. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Amém? Então como é que você supera como Ruth superou? Primeiro, pratique o direito de resistir às sentenças e lute pelos sonhos que estão sobre a tua vida. Logo
no livro de Esther, capítulo de número 8, versículo de número 10 e 11. Olha o texto que diz: escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados com ginetes, criados na cutelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que reunisse e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar, aniquilar de vez toda qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres que saqueassem os seus bens. O que esse texto agora lá em Ruth Esther está nos ensinando? Está nos ensinando no dia que Deus muda a sentença de Pur, que era a sentença de morte e aniquilação de um povo chamado povo de Israel. Deus vai lá e muda a história, e aquele que havia preparado a forca se enforcou, e agora Deus muda a história, e Esther, que se tornou Hadassah, se torna a esposa do rei, e ela vai e luta pelo seu povo, pelo sonho que ela tinha, pelo direito que ela queria exercer, pelo Deus que ela servia, e ela foi e recebeu esta autoridade para aniquilar de vez toda a força armada que vinha contra ele. Então hoje, em primeiro lugar, como é que você supera a adversidade? Pratique o direito de resistir tudo aquilo que vem contra a promessa que Deus tem para a tua vida neste ano. Lute, aleluia, de forma veemente. Lute aquilo que vem para entrar dentro de sua casa, que vem para contaminar o seu leito, que vem para contaminar a tua herança, que vem para destruir a sua vida. Lute contra isso, porque Deus está dizendo: eu estou tirando o puro, eu estou estabelecendo o purinho sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. A segunda coisa, estabeleça um ambiente interior de oportunidades e supere as impossibilidades. Levante sua mão e diga assim: eu vou superar as impossibilidades. Aleluias. Olha o que diz em 2 Reis capítulo 4, versículo de número 1, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Dize-me o que que tens em tua casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aleluias. Eu escrevi aqui: aquilo que você acha que será e pode ser a sua maior derrota dentro da sua casa, poderá ser hoje o que Deus vai mais usar para mudar a história da tua vida. Oh, aleluia, eu quero declarar sobre a tua vida, irmãos, com o ano de 2023, Deus falou comigo sobre os lares, como 2023, fora do Brasil, dentro do Brasil, pregando em alguns lugares do Brasil, como Deus falou, e essa frase, ela me seguiu o ano de 2023, a igreja que dá certo em casa, dá certo fora, e eu venho nesta noite falar para você, esse ano é ano de marcos, é ano de milagres, é ano de Efatá, é ano de Deus, aleluia, falar para você: cresceu, mas não amadureceu, amadureceu, mas não fala perfeitamente, não escuta perfeitamente, e Deus está falando: eu vou falar aos territórios da sua casa, eu vou falar aos territórios da sua família, eu vou quebrar, eu vou desligar de coisas da sua vida, que você não está entendendo, porque as escamas dos teus olhos vão começar a cair em nome de Jesus Cristo. Então começa a estabelecer um ambiente interior de oportunidades, e as impossibilidades serão superadas na tua vida, como nós lemos aqui, e como eu escrevi, aquilo que você acha que é a sua maior derrota, aleluias, aleluias. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu amo visitar a casa dos membros, eu gosto de fazer visita. E eu já cheguei até em a casa de alguns aqui. Mas um dia Deus falou assim para mim: não vai.
Tá bom. Bom. Deus falou não, é não. Eu nem discuto, irmãos. E fala assim claramente como você está me escutando aí. Eu falei, se Deus falou que não, Ele vai me explicar. E um belo de um dia, eu estava trabalhando, eu parei aqui, comprei um marmitex ali na frente. Eu falei, bom, a igreja tem banheiro, tem ventilador, tem uma cadeira para eu sentar, vou almoçar, esperar uma meia hora, fazer digestão, já aproveito e oro e vazo. E Deus falou assim, sabe por que aquele dia eu falei para você parar e não ir mais? Eu falei, não. Porque a comida que eu tenho para dar para esse povo, ela só pode ser dada quando você está ausente do ambiente. Eu já ouvi várias vezes aqui. Eu já ouvi. O bispo parece estar dentro da minha casa, parece estar sabendo tudo. Irmãos, é uma coisa impressionante. Eu subo no altar, começo a pregar, eu olho para as pessoas assim, vem assim as coisas. Aí parece que eu estou dando direta. Não, estou dando direta. É direto. É direto o assunto. E Deus está falando as marcas de derrotas dentro da sua casa. Porque assim, quando você está ausente, na hora que você fala, você vai saber que é Deus que está falando. Você imagina se eu ficasse cada semana na casa de um membro visitando, orando. Aí você fala, nossa, ia ser uma bênção, mas você ia falar assim, não, é que ele foi na minha casa. Será que não é comigo? Não, não é com você, porque eu não fui na sua casa. Então Deus está falando aquilo que são marcas de derrota na sua casa. Deus está dizendo, poderá ser a maior ferramenta para grandes vitórias na tua vida. Toma posse na tua vida esse ano nisso. Você crê nisso? Diga amém em nome de Jesus. Em terceiro lugar, como é que você supera? Liberte-se do espírito da miséria e faça aliança com a prosperidade. Vira para o teu irmão e fala assim, se liberte da miséria hoje. Faça uma aliança com a prosperidade. Oh, aleluia. Amém. Gênesis 28, 20, põe por favor. Gênesis 28, 20. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que eu empreendo, me der pão para comer, roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Esse versículo aqui, irmão, ele é polêmico. Que quando fala em dízimo, pode falar de um cascaio. Mas Deus está falando do dízimo do teu tempo. Diário. Por que você não divide 24 tempos de 24 minutos? 10 tempos de 24 minutos? Por que você não ora? Por que você não dá o dízimo do teu tempo? Porque sabe o que está acontecendo? Muitas pessoas estão sendo roubadas, porque não aprenderam a dizimar o seu tempo para Deus. Irmão, pode ligar quem for para mim de manhã. Enquanto eu não orar e consagrar o meu dia, agora que eu estou em casa, enquanto eu nem na padaria não fazer orar antes, minha rotina em casa agora, esses dias está assim. Eu levanto, eu oro, tomo banho, saio, compro aquele pãozinho fresco, faço café, ponho a mesa para minha esposa, a gente toma café junto, um olhando no olho do outro, bota a conversa em dia, ora, fala dos sonhos, das palavras proféticas, de disso e daquilo, a gente trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Depois de tudo isso, eu ligo a porcaria do Zap Zap. Depois de tudo isso, aí vai dar 10, 11 da manhã.
Eu não estou nem aí. Se for urgente, fala, morreu, você quer que eu faça o quê? Fala onde vai ser o velório que eu vou fazer o velório. É assim. O meu dia é top. Agora vai eu levantar e fazer o contrário do que eu estou te falando. Em dia de trabalho, pelo menos você não sai antes de orar. Consagrar a Deus. Vai eu para fazer. Meu dia não rende, eu fico tribulado, fico nervoso, só vem notícia ruim, só desgraceira, só a tomada de fechada no trânsito. Um monte de coisa começa a acontecer. Por quê? Porque está entrando alguém que entendeu que não foi consagrado o meu dia. Então ele se entra como poceiro. E muitas das vezes você deixa de ser abençoado e atrai a miséria para a tua vida. Por quê? Porque você não quer fazer uma aliança com Deus. Tudo que você coloca debaixo de aliança, guarda isso. Tudo que você coloca debaixo de aliança com Deus, o diabo não pode interferir nem comprometer no dia mal da sua vida. E nem no dia bom, ele não pode, porque tem uma marca de consagração, tem uma marca, não adianta, faça aliança com Deus, aleluias, que ele vai mandar alguém como Boaz para te favorecer. Você crê nisso em nome de Jesus? Não importa a maldição, que eu nasci assim, que eu nasci assado, que não sei o quê, você pode nascer o que for, pior do que o povo da África você não está. O evangelho chega lá, muda as pessoas e levanta, e muda a história. Muda a história. Simeão está para vir no Brasil, Simeão Panicella, ou Panicella. Escurinho, irmão, escurinho, bem escurinho. E dá um sorriso assim, aquele piano branco assim. Nasceu debaixo de sentença. Eu entrei no Facebook dele, mês passado, que Panicella te marcou, eu falei, me marcou? Se formou, foi para a segunda maior capital da África do Norte, Moçambique, que é Beira, se formou em direito e é advogado. Ele come chima todo dia. Você sabe o que é chima? É um amido de milho, uma farinha branca, que põe água, mistura, faz aquele polentão e come puro. Não tem ovo, não tem salsichinha, não tem carne, não tem frango, tem nada. Nada. O máximo que tem é um caldo quinor lá, cheio de sódio, que dá um gostinho lá. Ele se criou com isso, se formou em direito. Aí você fala, não tenho, quem faz as oportunidades é você. Ruth entendeu, eu tenho uma sentença sobre o meu povo, sobre a minha casa, eu estou com a minha sogra, numa terra de um povo abençoado, de um Deus que visitou com pão, então eu vou fazer uma aliança com essa mulher, eu vou fazer uma aliança com Deus dela, porque Deus vai mudar a minha história. Aprenda a ter aliança, para Deus levantar a Boaz na sua vida. Aprenda, eu vivi isso no país que eu estive visitando agora, como as portas se abriram, de coisa de pessoas olharem e falar assim, não sei porquê, mas Deus está mandando fazer, porque há uma marca de um voto, há uma marca de uma palavra. Irmão, aprenda a andar debaixo de palavra, debaixo de promessa. Se eu te contar os testemunhos que eu vivo, você vai desconfiar. Por quê? Porque tem coisas que nem eu entendo que Deus está fazendo, porque é o tempo, é tempo. A crise pode estar lá fora, mas para nós estamos debaixo da palavra. A farinha da panela não vai acabar, e nem o azeite da botija. Por quê? O meu Deus é um Deus de aliança, e Ele fala, fecha comigo que eu fecho com você, fica comigo que eu estou com você também. Eu não sei qual é o problema de não fazer isso. Faça uma aliança que vai ser liberal, aleluias, aleluia. Faça uma aliança com Deus, aleluias. Que Deus vai mandar pessoas liberais como Ele. Deuteronômio 24:19 diz assim: quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás e tomá-lo-á
para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Até as perdas que você tem, olha o que o texto está falando. Ao agricultor falou assim: não volte para pegar espiga, mas deixa para o órfão que vai passar pela tua terra, porque eles também serão abençoados. Se Deus cuida do pardal, se Deus cuida das aves, dos animais, não vai cuidar de você, ô abençoado, ou abençoada? Lógico que Deus vai cuidar. Então você precisa ter uma aliança, porque no meio do caminho que se diz sentença, Deus muda a tua história. Porque no primeiro texto fala assim, que nem a órfã, nem um estrangeiro terá direito, mas agora em Deuteronômio, por causa da bênção, você vai ter direito sim, em nome de Jesus Cristo. Segundo, faça aliança com Deus. Ele mandará pessoas como Boaz para aqueles que vão te proteger na crise do outro mundo. Diz lá, seremos diferenciados nesse mundo por causa da nossa aliança. Você crê nisso em nome de Jesus? Ruth veio de outro lado. Ruth veio também de outro lado. Ruth, Esther vieram de outros lados, mas por causa de uma palavra e de uma aliança, Deus mudou a história. Aleluias, e eu quero declarar sobre a tua vida, receba esta palavra na tua vida nessa quinta-feira do ano de 2023, que Deus é um Deus que fará, aleluia, para que as coisas sejam favoráveis à tua vida, quando você aprender a ter uma aliança em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Em terceiro lugar, seja uma pessoa de aliança, porque Deus vai abrir portas para restituir tudo o que você perdeu, aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Provérbios 15, 25 diz assim: o Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Vira para o teu vizinho e fala assim para ele: você entendeu o que Deus está falando? O altivo, fala, o altivo, o soberbo, o dono da razão, a sua casa vai entrar em ruínas, mas mas Deus manterá a herança daquele que é o viúvo, ou seja, daquele que aguarda, daquele que espera. Em nome de Jesus, eu libero a palavra de Deus sobre a tua vida hoje, nessa noite, e que você aprenda, aleluia, aprenda isso. Aquilo que é a marca de maior derrota na sua vida, pode ser uma grande ferramenta de Deus multiplicar, porque para aquela mulher era derrota, e o profeta disse: o que você tem? Não, só tem um bocado de farinha. Então vai, faça, porque assim diz o Senhor: da farinha a panela não vai acabar, e nem o azeite da botija, aleluia. Deus não quer que você tenha muito, Deus só quer que você tenha aliança, e a aliança vai transformar o 30, 60 e o 100 por 1. Você crê nisso? Diga amém em nome de Jesus. Fica de pé que eu quero orar por você. Eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi. Eu caminhei 20 anos na igreja Renascer em Cristo, e por algumas vezes eu fui bispo fora de São Paulo, e eu conheci bem de perto, de forma espiritual, uma mulher que todos conhecem, chamada Bispa Sônia. E ela tinha uma coisa com ela que eu aprendi. Ela abria a Bíblia dela assim, na contracapa tinha foto de todos os filhos e netos, e uma principal dela com o marido. No outro lado da contracapa assim, tinha todas as igrejas que eles na época estavam abertas. Aí ela colou uma folha assim, e tinha lá o nome dos bispos, esposas e filhos, e ela colocou todos os pastores, porque essa folha dá quase uma Bíblia de folhas. E aí, ela sempre levava na sua mão duas coisas. A primeira, além disso, ela levava os pedidos do ano que ela escreveu. E ela orava todos os dias por essas situações que eu te contei agora,
pelos pedidos e pelos seus pedidos individuais. E ela falou assim: Daniel, eu aprendi uma coisa que todas as vezes, ela falou, isso agora é coisa minha. Ela dizia, eu aprendi que todas as vezes que eu colocava diante do Senhor tudo isso, Deus me pedia uma oferta, e eu entregava uma oferta a Deus todos os dias. E eram ofertas específicas. Às vezes Deus queria que ela ficasse o dia todo orando. Às vezes Deus queria que ela ficasse o dia todo trancada no quarto escrevendo músicas. Enfim, o que Deus pedia para ela, Deus sabia que ela não ia dizer não, porque ela tinha uma aliança com Deus. Por isso que faz dela o que ela é hoje. Pode falar mal, pode se levantar, pode ver o que for. Ela está lá, plena. Por quê? Ela falou assim: Daniel, aprenda uma coisa que eu vou falar. Você hoje é um bispo na casa do Senhor. Os meus pais cuidaram do apóstolo Estevão e da bispa Sônia até a época do noivado. Meu pai que foi pedir a bênção ao pastor Paminoso para deixar o casal namorar. A primeira igreja que o apóstolo Estevão pregou foi a igreja do meu pai. Minha mãe está aí, ela pode confirmar isso aí. Ela falou assim: eu vou te ensinar um negócio aqui, Danielzinho. Hoje você é um bispo na casa de Deus. E eu vou te ensinar uma coisa. Tudo o que falam, ela falou assim: eu vou te ensinar o que eu aprendi. Tudo o que falam de mim, que vocês sabem o tanto que falam da gente, as pessoas estão dizendo a respeito delas mesmas, porque não é a minha verdade. A minha verdade é quando a minha casa se torna uma igreja, e lá eu tenho uma adoração. Essa é a minha verdade. A minha verdade é o que está no meu coração. A minha verdade na adversidade, eu sou o que eu penso. Não é o que as pessoas falam. Então o que elas acham delas. É elas que elas acham. Não é a minha verdade. E aquilo, irmãos, eu levei como uma verdade para a minha vida até hoje. E isso mudou a minha história. A história da minha esposa. Então você deve pegar os seus pedidos. Você não pegou? Pega essa folha. Leva para sua casa. Escreva. E tire minutos de oração. E consagra a Deus. Está ali no cantinho, quem quiser pegar. E consagra. E aprenda uma coisa. A sua verdade é o que você é. A sua verdade é o que nem a sua esposa ou seu marido sabe de você. É o que você pensa, o que você sente. Essa é a pessoa que você é. Então eu vou orar por você. Põe os teus pedidos nesse ano. E começa a consagrar. Escreva na frente e no verso. E você vai ver o melhor de Deus sobre a sua vida. Posso ouvir amém? Diga amém. Senhor, eu quero orar por esta palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Que nós sejamos prósperos na adversidade. Que nós sejamos férteis como Efraíns. Que nós sejamos abençoados como o Senhor disse que nós somos. Eu abençoo o teu povo nessa primeira quinta-feira do ano, Senhor. Eu sei que o resultado de quem veio, ó Pai, vai ser diferente, porque uma palavra visitou a vida deles. Não é porque eu falei, é porque o Senhor está falando. E eu sei, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará na vida dos teus servos. Nós te louvamos e te agradecemos, e pedimos a tua graça, a tua bênção sobre a vida dos teus servos. Selamos essa palavra, Senhor, no teu altar. Receba a nossa oferta que nós vamos entregar a ti, Senhor, e a ti daremos toda a honra e toda a glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir amém? Diga amém. Glórias a Deus, amém. Você vai agora, amém, glória a Deus. Você vai pegar a sua oferta. Você vai pegar a sua oferta, você vai colocar a sua oferta dentro desse envelope. Você vai consagrar ao Senhor. Irmãos, eu creio que domingo a gente já deve ter alguma novidade do que vai acontecer ainda esse mês, aqui na nossa igreja. Eu só acertar alguns detalhes. Se Deus for da vontade dele, domingo eu vou anunciar. Vai ser uma bênção que Deus vai nos dar esse mês de janeiro. Amém, irmãos? Então esteja atento, viu?
fica fora do mover, não. Levante seu envelope alto, coloca a sua oferta de quinta, a primeira do mês, uma primícia do mês. Uma primícia que vai mudar a tua história. Uma primícia que vai mudar a tua vida, que vai estabelecer verdades espirituais. Aprenda a se balizar nas verdades que Deus tem para a sua vida. Senhor, nós consagramos a oferta na tua casa. Nós declaramos a tua graça, a tua unção e a multiplicação. Que nunca falte na vida dos teus filhos nada, que na mesa não falte, que a mistura não falte, que não falte saúde, que não falte o sono do justo, que não falte nada. Como nós temos pedido a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor abençoe a Tua igreja, então assim faça. Nós consagramos a Ti, Senhor, o melhor na Tua casa e declaramos a Tua bênção em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Diga amém. Glórias a Deus, pode sair do seu lugar, entrega a sua oferta ao Senhor, amém? Irmãos, nós temos aí na parede o QR Code, você pode apontar e deve abrir direto para o seu aplicativo do banco, tá ok? Aí você põe o valor que você quer. Às vezes a pessoa, o CNPJ é tão difícil, então o banco nos forneceu um QR Code, você pode apontar a sua câmera do celular, amém? Não é um mundo legal de prêmios, não, irmãos, é o QR Code. Não é telecena não, mas é o QR Code da bênção da sua vida, amém? Vamos embora, vamos ficar de pé, Deus abençoe. Uma noite abençoada para você, amém, irmãos? Glórias a Deus, aleluia, eu estou feliz, Deus já preparou um outro carro para eu trabalhar, eu não vejo a hora de trabalhar, amanhã eu estou trabalhando, 6 horas da manhã eu já estou de pé, doido para trabalhar, oh meu Deus, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, amém? Levante sua mão para o alto e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te leve em paz. Que Ele te abençoe desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Tchau, vai na paz. Valeu.